Bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. Estamos iniciando a partir de agora o programa de hoje, quinta-feira, 28 de junho de 2018. A partir de agora, as notícias e as informações do agronegócio, da economia, a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, e também as cotações desta quinta-feira. A partir de agora, aqui no Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando sobre assuntos ligados a questões internacionais. Olha, a Índia vai comprar do Brasil bovinos para reprodução e ovos livres de patógenos específicos, segundo diz o Ministério da Agricultura. O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura recebeu hoje informe da aceitação dos modelos de certificados ou sanitários para exportação pelo Departamento de Pecuária, Laticínios e Pesca da Índia. E isso foi o que informou então em nota aí o Ministério da Agricultura. Conforme a pasta, os negócios envolvendo embarques de bovinos e material de reprodução se intensificaram no mês de abril na 84ª Expo Zebu em Uberaba, Minas Gerais. A Índia é o país de origem do gado zebu, mas o melhoramento genético realizado no rebanho zebuíno brasileiro gerou então ganhos de produtividade e tornou-o atraente a criadores indianos. Segundo o secretário de Relações Internacionais Odilson Silva, enquanto uma vaca da raça Gir, que é zebuína, leiteira, produz no máximo 6 quilos de dia de leite na Índia, o rebanho Gir leiteiro do Brasil fornece 15 quilos de leite por dia e uma fêmea Gir de elite produz cerca de 70 quilos por dia de leite. Também relacionado a questões internacionais, olha, o catalão Marc Reichart será o novo presidente da Bayer do Brasil. É o que confirmou então a assessoria de imprensa da empresa. Até o momento, Reichart atua como membro do conselho executivo da divisão Crop Science, que é a ciência de cultivos da Bayer. No Brasil, já havia atuado como chefe de operações da companhia alemã entre 2006 e 2013. Ele vai substituir Theo van der Loo, que vai se aposentar. E a disputa comercial entre Estados Unidos e China pode levar os chineses a acelerar a reforma econômica necessária para resolver questões-chave no setor agrícola e ajudar o país a se tornar mais autossuficiente, é o que diz o Rabobank em nota. O banco indica que isso pode acontecer com a China, fortalecendo investimentos em pesquisa e desenvolvimento, assim como acelerando a comercialização de novas sementes de safras, raças de animais, nutrição animal e proteínas alternativas. O Rabobank também espera que a China desenvolva soluções financeiras inovadoras para o setor rural, mais adaptadas às necessidades dos agricultores chineses. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, atendeu a um pleito do setor de aves e suínos brasileiro e disponibilizou uma linha de crédito de R$1,5 bilhão para capital de giro com juros de 8% a 10%, segundo informou a Associação Brasileira de Proteína Animal nesta quinta-feira. Esse recurso foi definido em uma reunião hoje à tarde entre o presidente da associação, a BPA, Francisco Turra, o presidente da instituição financeira, Diogo Oliveira, presidente do BNDES, além de membros da diretoria da associação e da equipe técnica do banco. A linha terá 2 anos de carência, com mais 3 anos para pagamento após esse período. Ainda, de acordo com a entidade, o banco abriu a possibilidade de refinanciamento de crédito de investimento obtido em operação direta, dado o nível de endividamento do setor causado por barreiras de exportação impostas por países compradores e também o efeito da greve dos caminhoneiros. O Ministério da Agricultura divulgou uma nota na qual afirma que os pesticidas são essenciais à produção agrícola e à manutenção do alto nível produtivo da agricultura brasileira. Em nota, então, o Ministério da Agricultura diz que a necessidade do uso dessas ferramentas torna ainda mais evidente a sua utilização de forma correta, segundo as orientações estabelecidas por ocasião do registro do produto, no sentido de minimizar possíveis riscos da sua utilização.
Segundo a pasta, o projeto de lei do Senado número 6.299/2002, que trata da revisão da legislação brasileira de agrotóxicos, não pretende aumentar o risco quanto ao uso dessas substâncias, nem tornar o processo de registro negligente. Essa proposta, segundo diz o próprio Ministério, em discussão no Congresso Nacional, não vai alterar a sistemática do registro e nem permitir que produtos que já foram restritos ou banidos por motivos de saúde do meio ambiente retornem automaticamente ao mercado. O Ministério diz que o termo agrotóxico não é utilizado em nenhum outro país ou organização internacional que trata do tema. A Comissão do Codex Alimentários, que é uma organização internacional de referência para alimentos, no acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio, utiliza o termo em inglês e francês pesticida. Dessa forma, é preciso alterar o termo agrotóxico para pesticida de forma a alinhar a legislação brasileira às práticas internacionais na defesa, então, por esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. E terminou sem acordo a reunião de conciliação promovida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, para tentar um acordo entre caminhoneiros e empresas sobre uma tabela mínima de preços do frete. Fux disse esperar uma conciliação no dia 27 de agosto, quando vai ser realizada uma audiência pública com especialistas sobre o tema para subsidiar uma eventual decisão do plenário do Supremo. Enquanto isso, permanece a decisão tomada por ele de manter suspensa a tramitação de ações contra o tabelamento do frete. Fux relata uma ação direta de inconstitucionalidade da tabela de frete. Essa reunião foi marcada pelo endurecimento das posições da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Essas duas associações, essas duas entidades, se recusaram a aceitar qualquer tabela obrigatória para o frete. Por isso, então, o presidente da CNI, Robson Andrade, e o assessor jurídico da CNA, Rudi Ferraz, afirmaram que não havia acordo. Vamos agora falar sobre trigo. Olha, vendedores de trigo estão interessados em comercializar o trigo de forma antecipada nesta temporada 2018-2019 devido ao atual preço elevado do cereal no mercado spot, segundo informações do CPEA. Lembrando que assim que a colheita começar no Brasil e também na Argentina, os valores podem recuar. Quanto aos derivados de trigo, as cotações seguem em alta e mesmo assim têm uma liquidez elevada. Agentes consultados pelo CPEA apontam que parte dos moinhos nacionais está com a entrega de alguns contratos atrasada, uma vez que a capacidade não tem sido suficiente para suprir então os volumes. E para esclarecer mais sobre este assunto e também um outro assunto importantíssimo do trigo, a equipe de reportagem do Destaque Rural Notícias foi até a Embrapa Trigo, em Passo Fundo, para entender um pouco mais da cultura do trigo, inclusive como sistema de produção. Então, vamos assistir. Estamos na época de semear as culturas de inverno e o trigo segue como uma das principais opções dos produtores do Rio Grande do Sul, já que é uma cultura viável e necessária no sistema de produção. O trigo é uma cultura já de um histórico muito grande aqui, principalmente no sul do país, onde está concentrado mais de 90% da produção, e sempre fez uma dobradinha importante com a soja. Até veio antes da soja no nosso sistema de produção de grãos. E tem um papel importante como um coadjuvante. A soja é a nossa grande cultura econômica, mas dependemos do trigo, do milho, da cevada, de outros cereais de inverno para compor esses sistemas. Então existe hoje um espaço muito grande de área. Se nós pegarmos aí o que é usado no verão e o que é usado no inverno, hoje a gente trabalha com valores muito baixos no inverno. Então, além da área que é cultivada hoje, nós temos um potencial para expansão muito grande. E o trigo encaixa muito bem nas janelas de cultivo. Não atrapalha a soja na sequência, tem o seu período que é no outono e inverno, aí, a semeadura, e com benefícios para o sistema como um todo. A inserção do trigo nas lavouras ajuda na conservação do solo e no controle de plantas daninhas, pragas e doenças para a cultura da soja. Além disso, o setor agrícola construiu ao longo dos anos uma estrutura para poder plantar no verão
e no inverno. Nós temos toda uma estrutura de maquinário, de estrutura de propriedades, as nossas organizações cooperativas, cerealistas, né, que estão aí, foram construídas ao longo da história para trabalhar com as culturas de grãos, né? Então usar somente no verão para soja e deixar isso parado no inverno é uma pena, né? Toda essa estrutura parada e também, né, a questão toda de diluição de custos da propriedade, né, acaba usando o trigo aí como uma cultura importante para fazer todo esse processo. O Rio Grande do Sul deve ao menos manter a mesma área para o plantio da safra de trigo neste ano. A expectativa é da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, alinhada com o levantamento de março da Companhia Nacional de Abastecimento, que estimou aproximadamente uma área em 700 mil hectares. Além do benefício da possibilidade de auferir renda com o trigo, né, que é uma possibilidade, mas essa visão um pouco maior de ser uma cultura que está bem inserida no sistema de produção e traz benefícios para esse sistema. Então essa é a visão, acho que a gente tem que mudar um pouco em relação ao trigo, né? Às vezes a gente olha o trigo pelo trigo, faz o cálculo de custo, tem o risco, né, climático e não olha todos esses benefícios que, se somados, aí a gente vai ver, né, que um trigo bem feito realmente é fundamental para o nosso sistema de produção aqui do Sul. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou na última terça-feira, dia 26, o projeto de lei número 26/2018. Esse projeto cria uma política de incentivo para a produção de biogás no estado de Santa Catarina, que é o primeiro estado brasileiro a ter uma política do biogás e uma legislação própria sobre o assunto. A Secretaria da Agricultura disse que o principal objetivo do projeto é fornecer diretrizes para que os dejetos produzidos na pecuária e também os resíduos orgânicos produzidos na área urbana sejam aproveitados na produção de energia por meio de biodigestores. O projeto também pode beneficiar os pecuaristas do estado, pois, de acordo com o secretário da Agricultura e da Pesca, Ayrton Espias, os produtores poderão investir ainda mais na construção de biodigestores para dar um tratamento adequado aos dejetos dos animais e também para utilizar de forma sustentável os resíduos sólidos do lixo urbano e também das indústrias. Ainda sobre Santa Catarina, com o objetivo de melhorar a oferta de milho a nível estadual, o Estado programa para o próximo dia 12 de julho o lançamento da chamada Rota do Milho. A intenção do projeto é importar o milho, principalmente do Paraguai, a custos mais baixos. O trajeto é visto pela agroindústria como uma das melhores alternativas para suprir a demanda do grão no estado. Segundo informou a Secretaria da Agricultura, todos os anos 4 milhões de toneladas do grão saem do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul para abastecer as cadeias produtivas de suínos, aves e leite em Santa Catarina, num percurso que varia entre 1.500 e 2.000 quilômetros. Com a rota, essa distância passa a ser de cerca de 300 quilômetros até a Dionísio Cerqueira, na fronteira, um caminho que seria aí 5 vezes menor do que o trajeto feito pelos caminhões vindos do centro-oeste do Brasil. A carga com o cereal sairá do Paraguai, passará pela Argentina e entrará no Brasil pela aduana de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense. Além da economia de tempo, a redução da distância deve reduzir os custos com frete. Vamos falar um pouco agora sobre o PIB do agronegócio neste ano de 2018, segundo dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. O agronegócio brasileiro deve crescer 3,17% em PIB volume em 2018, conforme indicam os dados do primeiro trimestre do ano, analisados então pelo CPEA Exalc-USP, em parceria com a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Neste ano, o impulso ao setor vem dos elos industriais, diante da relativa estabilidade prevista para o PIB volume do segmento primário. E o estoque privado de café no país é de aproximadamente 9,83 milhões de sacas de 60 quilos, das quais 8,9 milhões de café arábica e outras 868 mil sacas da Conilon. Os números referentes
ao dia 31 de março passado, data que antecede a entrada da nova safra 2017-2018, fazem parte do levantamento de estoques privados de café da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado hoje. Conforme a Conab, o volume informado pelos armazenadores do produto é 0,4% menor do que o registrado no estudo realizado no ano passado, em 2017, quando era de 9,87 milhões de sacas. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento do estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis e você pode acessar o site da Bortolini Imóveis, que é bortoliniimóveis.com.br. Vamos entrar agora no assunto economia. O índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que mede o desenvolvimento dos municípios brasileiros, voltou a crescer em 2016, depois de 2 anos de quedas consecutivas. O indicador fechou em 0,6678, abaixo dos 0,6715 registrado em 2013. Esse resultado mostra o impacto da retração econômica, que levou a uma queda de 6,4% do produto interno bruto, com reflexos em 3 vertentes que compõem o estudo: emprego e renda, saúde e educação. E no Brasil, o desenvolvimento econômico e social dos municípios segue extremamente desigual entre as metades norte e sul do país. Esse estudo que deriva, né, o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, que foi divulgado hoje pela Firjan, inclusive organizado, né, pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, foi feito com base em dados de 2016 e ele monitora os indicadores sociais em 5.471 municípios, de onde vivem, né, 99,5% da população brasileira. Para compor, então, esse índice, que voltou a subir após 3 anos de queda, são usadas estatísticas oficiais sobre saúde e educação básicas, como o número de matrículas escolares e mortalidade infantil, também taxas de emprego e renda. E no ranking dos 500 municípios mais desenvolvidos estão principalmente cidades das regiões Sudeste e Sul. No caso das regiões Sudeste, então, os mais desenvolvidos, 50% vêm da região Sudeste, 41% vêm da região Sul. A região Centro-Oeste ocupa 7% dessa lista, Nordeste ocupou apenas 8 posições entre os 500 maiores índices do país, ou 1,6%. Já na região Norte, só Palmas, que é a capital do Tocantins, figura entre os municípios com o melhor desempenho, representando 0,4% deste grupo de elite. Agora, os municípios com menos desenvolvimento do país, entre eles, 68% estão no Nordeste, outros 28% em estados do Norte. Na região Norte, por exemplo, mais de 60% das cidades têm desenvolvimento considerado baixo ou regular. No Nordeste, metade dos municípios também estão nessa condição. E a economia brasileira deve fechar o ano de 2018 com um crescimento menor do que o esperado do PIB. Inclusive com uma inflação maior do que estava prevista inicialmente. O PIB deve crescer 1,7% e não 3% como estava prevista em março. Esses dados que eu estou falando, eles contam da 39ª edição da Carta de Conjuntura, que foi divulgado hoje pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nesse estudo, os economistas fazem revisão das projeções macroeconômicas para o ano agora de 2018. No entanto, para o próximo ano, o Instituto mantém o crescimento de 3% para o PIB, mas teve esse decréscimo, né? Início 3%, início do ano, agora 1,7% tem esta queda aí. Daqui a pouco eu falo dos impactos, porque antes de falar o que está causando, né, esse tipo de impacto no PIB, eu vou falar sobre o IPCA, que é a inflação oficial do país, do Brasil, e o estudo indica que o IPCA deve fechar o ano em 4,2%. Neste caso, ele fica um pouco só abaixo da meta do governo, que é 4,5%, mas no caso é a meta central do governo e superior às estimativas da Carta de março, que era de 3,6%. Portanto, então a gente vê uma diminuição
da expectativa de crescimento do PIB para 2018 e também a inflação mais alta agora nesta carta de conjuntura, ou nesta edição da carta de conjuntura que foi desenvolvida pelo IPEA. Essas projeções, para a gente entender o que é que está acontecendo, eles levam em conta aumentos de itens administrados pelo governo e também o impacto provocado pela greve dos caminhoneiros sobre os preços de uma maneira geral. Além disso, também a alta do câmbio que ocasionou o impacto aí sobre os preços, né? Este aumento da inflação e também, né, essas dificuldades, a incerteza que aumentou também em relação ao país, e isso faz com que o PIB também tenha aí uma queda nas expectativas para 2018. Também o Banco Central ele reduziu a previsão de crescimento para a economia neste ano. A projeção agora ele estava em 2,6% e agora caiu para 1,6%. Essa previsão está um pouco acima do que está estimando o mercado financeiro, que é de 1,55%. Inclusive, né, a gente fala sempre aqui, ela tem caído, né, sistematicamente nas últimas semanas. Para a gente ter uma ideia, no início do ano estava próximo de 3%, depois caiu para 2,76%, 2,5%, depois abaixo de 2%, daí com a greve dos caminhoneiros caiu para 1,7%, 1,76% e agora está em 1,55%. Também tem dados aqui que foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, que fala que o fim do pagamento de precatórios e o resgate de parcelas do Fundo Soberano fizeram o governo central, que é o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, a registrar um menor déficit para meses de maio em 3 anos. No mês passado, o déficit primário somou 11,024 bilhões de reais. O valor é o menor para o mês desde 2015. Em relação a maio do ano passado, o déficit caiu 63,5%, descontada a inflação oficial pelo IPCA. Eu estava falando antes sobre a questão da incerteza, né? Pois o indicador de incerteza da economia foi divulgado hoje. Ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, ele subiu 10,1 pontos. A incerteza subiu 10,1 pontos de maio para junho deste ano. Ele atingiu aí 125,1 pontos numa escala de 0 a 200. Este é o maior nível desde janeiro de 2017. Como resultado, o indicador então ele se manteve na região de incerteza elevada, que é acima de 110 pontos. E esse índice, né, essa elevação, esse patamar de incerteza já é pelo 4º mês consecutivo, então está grande a incerteza no Brasil e isso também influencia aí no desenvolvimento, né, da economia brasileira e no desempenho da economia. Foi divulgado hoje também pela Fundação Getúlio Vargas o Índice Geral de Preços Mercado, que é o IGPM, ele geralmente é usado nos contratos de aluguel, né, no reajuste de contrato de aluguel, teve inflação de 1,87% no mês de junho, taxas bem superior aí aos 1,38% do mês de maio. O indicador acumula taxa de 5,39% no ano e em 12 meses IGPM está em 6,92%. Para finalizar as informações de economia, vamos falar sobre o índice Ibovespa, a Bolsa de Valores e também o dólar. Olha, ontem o exterior pesou para o Ibovespa e hoje o bom humor em Wall Street ajudou a sustentar bons ganhos, expressivos ganhos no mercado brasileiro. Os investidores também já estão começando a ajustar as suas posições para o encerramento do semestre após as recentes quedas. Essa é a avaliação aí dos especialistas, né, do mercado financeiro. 2 fatores, dizem eles, ajudaram o mercado brasileiro, inclusive sustentando perdas para o dólar, que ontem disparou mais de 2%. Então vamos ver como é que ficou aqui, ó. O benchmark da Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, ele fechou com ganhos de 1,64% hoje, aos 71.766 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial registrou queda hoje de 0,51%, cotado a R$ 3,8557 na venda. Na previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, dia 29 de junho, a gente vê que no caso da região sul, quando a gente começa aqui a previsão, tem uma previsão de bastante chuva ali, né, em todo o Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina.
mas tempo bom lá na região norte, lá no Paraná. Tempo chuvoso no centro-sul, leste e oeste do Rio Grande do Sul, risco de chuva forte e volumosa, diz a previsão do tempo. Sol o dia todo no centro-norte, no leste e no oeste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina. Nas demais áreas do sul, o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva. Vamos agora à região centro-oeste. Bem diferente a região centro-oeste, olha, sol predominando. O que diz a previsão aí do clima-tempo? O ar seco predomina em todo o centro-oeste, inibindo a ocorrência de chuva. A sexta-feira será de bastante sol e com baixos níveis de umidade durante a tarde. Agora vamos às cotações. Antes das cotações, quero te lembrar que se você quer diversificar seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode ficar sabendo mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando da Bortolini Imóveis. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis que você pode acessar o site e conhecer mais, bortoliniimóveis.com.br. Nas cotações hoje, então, vamos começar com o farelo de soja em Ponta Grossa, o valor da tonelada R$ 1.410 e em Paranaguá R$ 1.430. Agora a saca de soja em Passo Fundo R$ 77,50 nesta quinta-feira. Em Paranaguá, R$ 85. Em Rio Grande, R$ 84,50 e em Rondonópolis, R$ 69. Agora o milho, saca, em Passo Fundo, R$ 38,50. Em Ponta Grossa, R$ 36. Rondonópolis, R$ 25. Agora o trigo, tonelada, Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. Em Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca, Pelotas, R$ 39,70. Cachoeira do Sul, R$ 40,05 e em Jaraguá, R$ 21,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90. Em Santa Maria, o feijão preto, R$ 120. Mesmo valor, R$ 120 o feijão preto em Lagoa Vermelha. Agora vamos ao boi gordo. O boi gordo em Barretos, arroba R$ 138. O boi gordo em Tocantins, arroba R$ 128. E o boi gordo quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,10. Valor referência no Rio Grande do Sul como um todo, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95 o quilo. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3. Vamos ficando por aqui então em mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Antes de finalizar, só lembrar que você pode participar do nosso programa. Através das redes sociais, o programa sempre fica gravado, você pode participar, dar aí o seu comentário, passar também qual é a sua percepção sobre o programa, o que podemos melhorar. Além disso, também você pode sugerir assuntos, fazer perguntas nas redes sociais e também pelo WhatsApp. Anota aí o número do WhatsApp da Destaque Rural, 54 991 16 91 40. 54 991 16 91 40. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 18 horas com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.